Amém? Atos 8, verso 1. O texto da palavra do Senhor vai dizer assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Versículo 3. Saulo, por sua vez, detestava ou devastava a igreja, mas ele também detestava. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra com a seguinte temática para vocês: a perseguição que gerou expansão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, não precisa me responder, porque acredito que seja bem lógica. Quem quer ser perseguido? Ninguém naturalmente deseja passar por uma situação como essa. Eu não sei se você já passou, eu já. Mas ninguém, humanamente falando, deseja ou acorda de manhã dizendo assim: hoje eu quero ser perseguido. Hoje eu quero que alguém se levante contra mim. Hoje eu quero que alguém possa me agredir. Ninguém, humanamente falando, afirma: eu quero ser perseguido. Nem nossos irmãos da igreja primitiva. Esses irmãos não queriam ser perseguidos. Entretanto, por crer em Cristo, você crer em Cristo? Amém? Por testemunhar do Evangelho, que não é uma ideia. O Evangelho não é uma ideia. O Evangelho, como Paulo falou em Romanos, capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus. E por isso Paulo diz: eu não me envergonharei do Evangelho. Pelo contrário, eu crerei no Evangelho. Pelo contrário, eu darei a minha vida, se preciso for, pelo Evangelho. Esses discípulos da igreja primitiva acreditavam a tal ponto que eles acabaram, e na última quinta, sei que vocês ouviram sobre Estevão, esses discípulos tinham acabado de ver um dos seus irmãos ser apedrejado até a morte. Estevão, um diácono da casa de Deus, alguém que servia na casa de Deus, mas alguém que pregava o Evangelho. Estevão, por crer no Evangelho, foi apedrejado. Esses discípulos pegaram Estevão e sepultaram Estevão. Imagine como dói
Já passamos por isso aqui enquanto igreja. Sepultar um dos nossos irmãos que aqui esteve conosco. Não é fácil, é difícil, mas esses irmãos estavam ali, sepultando o seu irmão em Cristo. Essa foi uma das realidades daquela igreja, que por anos, irmãos, enfrentou muita perseguição. Falar de perseguição para a gente, da igreja do Ocidente, parece até um pouco distante comparado àquilo que eles vivenciaram. Falar de perseguição para nós, o que é perseguição para nós? Enquanto igreja do Ocidente, será que perseguição para você é alguém te olhar mal? Alguém falar de você está lhe perseguindo? Alguém não concordar com você está lhe perseguindo? Irmãos, se compararmos a igreja do primeiro século e se compararmos a igreja perseguida, que não está no Ocidente, está no Oriente, nesse momento, no século 21, é muita pouca perseguição. O que eu quero trazer para a realidade não é medir perseguição, mas eu quero que nós, enquanto igreja, e você que nos visita, entenda que crer no Evangelho é uma decisão de enfrentar o que for, mas não voltar atrás. Eu vou repetir essa verdade. Crer em Cristo é permanecer firme, independente das circunstâncias, e não voltar atrás. Olhe para cá, irmãos. Os nossos irmãos foram mortos, apedrejados, mas não negaram a fé. Aleluia. Os nossos irmãos foram decapitados. Alguns foram esfolados. Sabe o que é esfolado? A pele ser tirada. Mas não negaram a fé. Alguns foram perfurados com lanças, com espadas, mas não negaram a fé. Aleluia. Sabe por quê, irmã Mércia? Eles não negaram a fé, porque sempre que a coisa estava apertando, missionária Rita, eles lembravam do Cristo que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E disse para eles, Jesus avisou para eles, Atos 1:8, mas vocês receberão poder que há de vir sobre vós, pastor Rogério, o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo iria vir? Para que eles fossem testemunhas. Eu quero repetir essa palavra, testemunhas. Você pode dizer comigo, testemunhas. Amados, testemunha no grego é mártir. Mártir deriva-se a palavra mártires. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles, vocês vão receber poder para, se possível for, morrer pelo meu nome, mas não recuar, não voltar atrás, continuar pregando o Evangelho, continuar avançando. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Mas é necessário receber poder. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Agora olhe para cá, deixa eu perguntar a você. Tudo isso que esses homens enfrentaram, você já enfrentou pelo Evangelho? Todo mundo está aqui ainda vivo. Amados, nós enfrentamos coisas menores pelo Evangelho. Mas deixa eu dizer, tem algo semelhante que eles têm
e que todo aquele que crê em Jesus de verdade tem. Sabe o que é? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos está em você que crê. Está em mim que crê. E se Ele está em mim, e se Ele estava nos apóstolos, e foi o Espírito que os ajudou a aguentar, por que não o Espírito Santo não vai te ajudar a aguentar, enfrentar essas batalhas que você está enfrentando por crer em Jesus? O Espírito Santo é a força necessária para enfrentarmos e vencermos qualquer perseguição e continuar cumprindo a missão. Aleluia! Por isso o tema da mensagem de hoje é a perseguição que gerou expansão. Todos aqueles que estão cheios do Espírito, a perseguição não para. As dificuldades não param quem é cheio do Espírito. Aleluia! Pelo contrário, a perseguição faz sabe o quê? Com aquele que é cheio do Espírito, a perseguição o empurra para continuar cumprindo a missão. Aleluia! Continuar fazendo o que Deus mandou você fazer. A perseguição é como uma mola propulsora que te eleva para o cumprimento do propósito. Parece loucura o que eu estou pregando, mas é loucura para os que perecem. Mas para nós que estamos salvos, para nós que temos o Espírito, isso é poder de Deus. Porque eu só consigo compreender alguém que continua avançando, mesmo as coisas dando errado, se for pelo poder do Espírito. Porque naturalmente, quem está passando por dificuldade, vai o quê? Parar, irmão. Mas não, querido. Quem é cheio do Espírito, vai em frente, prossegue. Você está entendendo essa verdade? Amém? Amém? É isso que está acontecendo aqui com os nossos irmãos. O texto vai dizer que eles foram, pela perseguição, forçados a sair de casa. Já parou para pensar nisso? Você está na sua casa, você trabalha para ter tranquilidade no seu lar, mas chega alguém e, por você crer em Jesus, diz assim: ou você sai ou você morre. E você não se esperneia, você não reclama, você segue em frente. E a Bíblia diz que eles continuaram pregando o Evangelho, mesmo saindo da sua casa. Aleluia, irmãos. Mesmo dispersos, a Bíblia diz, eles foram dispersos. Eles continuaram espalhando a mensagem do Evangelho. Que nessa noite, irmãos, aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo, que possamos sair pelas portas. Eu sei, irmãos, cada pessoa que aqui está tem os seus desafios e as suas dificuldades por crer no Evangelho. Você, quem sabe, já disse, como eu disse, rapaz, se eu não tivesse me dado tanto, se eu não tivesse crido tanto, eu poderia estar vivendo uma vida mais tranquila, eu poderia estar mais de boa com a minha família. Quem nunca pensou assim? Mas isso é pensamento natural, isso é pensamento da terra. Ei, irmãos, aqueles que creem de fato no Evangelho, eles não conseguem dar metade, eles entregam a sua vida por completo, e doa o que doer, eles continuam seguindo em frente. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes Deus tem que usar alguém, Mira, para lembrar para a gente o que a gente passou para estar aqui. E esses dias Deus levou minha mãe lá em casa. Às vezes ela vai lá, aí a minha mãe começou a contar a minha história.
o que eu passei. E sabe, tem coisas que só a mãe vive. A mãe estava do outro lado. Ela disse na mesa, Lucas, disse para mim e para a Lídia, o Lucas é um milagre. Ele é um improvável. Não era para ele estar aqui mais, Lídia. Ah, Lídia, os médicos disseram para mim, eu estou aqui, os médicos disseram para mim, mãe, agora busque o Deus que você crê, porque agora só Ele pode fazer alguma coisa. E Deus fez alguma coisa, Deus fez um milagre, e hoje eu estou aqui, aleluia, aleluia. E eu sei que quem sabe você também é uma improvável. Você passou por situações adversas, mas você está aqui hoje, irmão. Você crê no Evangelho. E esse é o Evangelho verdadeiro. É esse Evangelho de dores, de feridas, mas de cicatrizes, de testemunhos, de alegria, irmão. De alegria, irmão. E veja, essa igreja, do capítulo 1 ao capítulo 7, ela se estabelece sobre dificuldades e perseguições e batalhas em Jerusalém. Mas a partir do capítulo de número 8, aonde a gente chega hoje, nós vamos ver que a coisa se intensifica. Sabe, às vezes você está passando por prova, você continua, segue em frente. Como dizia minha avó, já passou, já venceu tanta coisa que isso aí é café pequeno. Mas chega um momento na nossa vida, como aconteceu aqui, eu estou tentando lhe aproximar desse texto, que a coisa se intensifica, que começa aqui a bater na porta e dizer, agora a perseguição era velada, mas agora realmente vocês têm que sair de casa, senão ou vocês vão ser presos ou vão ser mortos. E querido, a Bíblia diz, volta aí no texto, Atos 8:1, você está aí, abre a sua Bíblia, vai dizer que uma grande onda de perseguição. Olha, o texto vai dizer que uma grande onda de perseguição começou a varrer, obrigado Vaso, 8:1, uma grande onda de perseguição começou a varrer a igreja em Jerusalém. E a Bíblia diz que todos os membros daquela igreja se dissiparam. Só ficou em Jerusalém os apóstolos, a liderança da igreja. Ah, pastor, mas por que a liderança ficou? Alguém tinha que ficar. Alguém tinha que permanecer em Jerusalém. E por que não? Os líderes tinham que ficar. Mas os irmãos começaram a se dissipar. A igreja de 5.000 pessoas, lembra? Começou a esvaziar. E quando a gente vê esvaziando, a gente tem a falsa impressão, irmã Jéssica, de assim, não está crescendo. É ou não é? É o natural. Isso é a visão natural. Porque a gente associa quantidade à qualidade. E no reino, às vezes Deus inverte a roda. Aleluia. Ele precisa permitir se dispersar para de fato mostrar a verdadeira essência do Evangelho. Aleluia. O que está acontecendo aqui no mundo espiritual, que nós devemos contemplar, porque se cremos no Evangelho, temos o Espírito. O nosso mundo não é só mais natural, o nosso mundo é espiritual, e nos olhos espirituais, Deus está permitindo a perseguição para mexer nas estruturas da igreja, que estava estabelecida, mas para quê? Para que eles continuassem cumprindo o plano que Jesus já tinha dito lá em Atos 1:8. Vocês vão receber poder, e não é só para ficar em Jerusalém, não. Vocês têm que ir para onde? Para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra. Aleluia.
E amados, deixa eu dizer algo. Irmã Josefa, o plano não mudou, minha irmã. Continua o mesmo. Fazer discípulos, irmão. Aleluia. Aqui, ali, além. Essa é a missão da igreja. É espalhar o evangelho. É espalhar as boas novas. É lançar, irmã Viviane, a semente. Porque um dia vem. Um dia chega. A semente é boa, irmãos. Aleluia. Por mais que algumas terras, algumas são duras, sabe, outras estão cheias de coisa, mas continua lançando a semente. Aleluia. O plano, a missão não mudou. Jesus vai dizer em Mateus 24, versículo 12, o pecado vai se aumentando, vai se multiplicando, e o amor de muitos vai o quê? Se esfriando, mas quem se mantiver firme, esses vão ser salvos. A gente para aqui esse versículo, mas irmão Edivaldo, esse versículo continua. Olha o que vai dizer o versículo de número 14. As boas novas a respeito do reino tem que ser anunciada em todo o mundo, para que todas as nações ouçam, então virá o fim. Eu tenho, irmão, pastor Rogério, eu tenho esse versículo decorado, mas o 12 e o 13, porque o 12 e o 13 nos mostra que quem vai ser salvo é os que perseveram. Mas a gente vai perseverar fazendo o quê? A gente vai perseverar fazendo o quê? A resposta está no versículo 14. A gente tem que perseverar, irmão Edivaldo, sabe fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Falando daquilo que dizemos crer. E aí o que acontece? Então virá o fim. Então virá o fim. O que Jesus está falando com a sua igreja hoje é: continua, persevera, mas persevera fazendo alguma coisa. Persevera pregando o Evangelho. Aleluia! Persevera falando, persevera anunciando. E a pergunta que eu faço à igreja do Senhor é: quem é que vai anunciar? Quem é que vai pregar? Aleluia! Eu aprofundo essa pergunta. Você tem pregado o Evangelho? Você tem falado daquilo que você crê? Aleluia! Romanos 10, 14 diz: como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão daquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, Diácono Carlos, se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se alguém não subir aqui e pregar o Evangelho e dizer: vão, preguem o Evangelho, falem de Jesus no trabalho, na escola, em casa, fale de Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, as boas novas. E olhe para cá que vai uma palavra de orientação para vocês. Quantos querem viver esse versículo aqui? Amém? Viver isso aqui é mais do que participar de uma programação. Vamos ter, agora em agosto, vamos ter aqui ação social, evangelização, uma programação com uma data. Dia 30, vamos ter aqui.
Aí você vem dia 30, poxa, evangelizei. Não é sobre isso. É sobre fazer do evangelho um estilo de vida. É você compartilhar da palavra de maneira que, sabe quando algo já encarnou na sua vida? As pessoas olham e dizem assim, ali tem algo diferente nela. Porque o evangelho passou das palavras e está na vida. Oh, glória! E isso é tão poderoso. Quando você chega em algum lugar, o que acontece? Isso é muito poderoso, irmão. As pessoas ficam com medo, assim, meio... Ixi, pegou. As pessoas olham e dizem assim, chegou o evangelho. Chegou alguém que parece ou está tentando, lutando para ser igual a Jesus. Oh, glória! Aleluia! Foi isso que esses discípulos fizeram. Todos dispersos pela perseguição, mas sendo o evangelho, pregando boas novas do reino por onde passavam. Aleluia! O verso 5 vai falar de um diácono chamado Filipe, que tinha enterrado o seu irmão, o outro diácono Estevão também. Filipe foi disperso, sabe para onde, irmãos? Para Samaria. Samaria era um povo que o judeu tinha um pouco de preconceito, mas onde o evangelho chega, as barreiras caem, irmãos. Amém? Amém? Porque agora eu não vejo a quem eu estou evangelizando do lado de fora. Ele pode ser o que for, de que povo for, de que opção sexual for, de que cor for. Não importa. Quando o evangelho chega, ele quer encontrar um coração, uma vida. Aleluia! É isso, o evangelho que rompe fronteiras. Oh, meu Deus, aleluia! E a Bíblia diz que esse Filipe, ele pregava o evangelho com palavras, mas com sinais. A Bíblia diz que os sinais miraculosos aconteciam. Sabe o que é sinais miraculosos? É ele orar por alguém e aquela pessoa ser curada. Mas é muito mais, é mais que uma dor de cabeça. É você orar pelo aquele que está, quem sabe, sem força nas pernas e a força vir. Ah, meu Deus. O que Deus está falando aqui. Porque quem sabe você pode dizer, isso não vai acontecer comigo, pastor, pelo amor de Deus. Mas o que o texto está querendo mostrar aqui é que o evangelho é muito mais que palavras. É sinais. As pessoas precisam ver atitudes. Porque o que adiantará? Eu creio em Jesus. Eu creio no evangelho. Eu sei alguns versículos de cor. Mas cadê as ações? Cadê as atitudes? E a gente olha, joga geralmente para cima e diz, cadê os sinais? Mas qual é o maior sinal de alguém que foi encontrado pelo evangelho? Será que são as curas? Não. Sabe qual é o maior sinal aqui? É Filipe entrando em uma terra estranha. Aleluia. Como é que eu digo que eu creio no evangelho, mas eu não me compadeço de quem está sofrendo? Eu não me compadeço de alguém que está precisando de uma carona. Como é? Meu Deus. O que nessa noite Jesus quer de nós como igreja é que entendamos que o chamado, que a missão vai muito além da função.
Vou repetir isso. O chamado, a missão vai muito além da função. Um diácono. O que faz um diácono na mente de alguns? O diácono é para servir água, para estar ali na portaria, é a função. Mas a missão do diácono é a mesma missão do pastor. É a mesma missão sua, meu irmão. Qual é? Fazer discípulos. É isso que Filipe entendeu. Ele não tinha mais a igreja em Jerusalém, mas o evangelho, o poder de Deus, ele tinha que espalhar. E espalhar atitudes. Atitudes. E eu creio, irmãos, meditando nessa palavra, Deus já tem levantado Filipes nesse lugar. Eu creio. De verdade, eu creio. Eu creio que na minha geração existe Filipes. Homens e mulheres que servem bem na igreja, mas falam de Jesus lá fora e, sobretudo, buscam agir como Jesus. Eu creio. Você crê nisso? Amém? Para concluir, diante de tudo que eu já falei, eu aprendo que a perseguição promoveu a evangelização. A dispersão promoveu a missão. A dificuldade promoveu o chamado. Vocês estão entendendo isso? Portanto, lembre-se, sempre que a coisa apertar, sempre que a onda aumentar, Jesus está querendo fazer o que com você? Lhe expandir. Amém, Vivi? Jesus está querendo. Porque o que Deus permite na vida de quem crê, ouça isso, não é para matar, é para crescer. Aleluia! Aleluia! É para crescer, é para se levantar e levantar a outros, porque tudo que Deus faz na nossa vida não para na nossa vida, alcança outras vidas. Aleluia! Alcança outros. Aleluia! Por isso o pastor Hernandes Dias Lopes descreve muito bem que a perseguição foi como um vento que atiçou fogo. Aleluia! Em vez de destruir a igreja, promoveu. Aleluia! Eu me alegro com isso, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, deixa eu dizer algo, a gente está aqui pregando o mundo espiritual, a gente percebe, muitas das vezes, pastor Rogério, a gente está numa dificuldade permitida por Deus e o diabo, né? Que muitos acham que ele sabe de tudo, mas ele não sonda os planos de Deus, não. Quem disse isso? Não é verdade, irmão. Irmão, Deus está permitindo a situação. Lembra de Jó? Deus está permitindo a batalha, a dificuldade, e o diabo está lá dizendo, agora vai, agora ele cai, agora ele para, agora ele desiste. Aí Deus está lá do trono dizendo, você está muito enganado, agora que ele avança, agora que ele cresce, agora que ele vai. Aleluia! É isso, irmãos. E aí a gente pode cantar o que a minha filha estava cantando sem nem saber. Hoje eu fui pegar ela na escola, um engarrafamento, um protesto, aquela coisa, e de repente ela começou a cantar. A gente tem que cantar isso aqui de novo, viu, Cleuto? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Eu gosto dessa parte que diz, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de... Aleluia, irmão, oh glória, é essa a verdade. A morte de Estevão provocou uma dispersão, mas que redundou na glória de Deus. Aleluia. Porque o plano de Deus, amada igreja,
é que sempre possamos avançar, de um jeito ou de outro. Alguns dizem, né? É pelo amor ou pela dor, mas tem que avançar. Tem que seguir em frente, mesmo doendo. Assim foi ao longo da história da igreja, irmão. Se a gente for parar para estudar a história da igreja, a gente vai perceber que raramente, ouça, raramente, uma dificuldade, uma perseguição parou a igreja. Raramente. Pelo contrário, a maioria dos casos foi como jogar gasolina na fogueira. A perseguição vindo é como jogar gasolina na fogueira. Morria um, nascia 10. Morria um, nascia 10. Mas a igreja não parava. Era enterrando, sepultando Estevão. E o evangelho se dissipando para a Judeia e Samaria. E chegou aqui, ó. Aqui aos confins da terra. Chegou em nós. Porque homens e mulheres, a Bíblia diz que quem ia sendo tirado de casa era homens e mulheres que não pararam. Aleluia. Eu gostaria, como eu sempre faço no púlpito, de se fazer vulnerável mesmo, irmão. Irmão, dizer para você que, como eu, pode estar sofrendo com situações que você não esperou e nem procurou. Porque tem gente que diz assim, aconteceu isso de ruim, irmão, misericórdia. Foi porque ele procurou. Irmão, tenha dó em nome de Jesus. Irmão, a gente chora quando a perseguição bate. É ou não é, missionário? Dói. Mas eu quero dizer nessa noite, não podemos parar. Aleluia. Eu quero dizer, não vamos parar. A dificuldade, a provação vai promover, vai provocar crescimento em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Diga para o seu irmão, é em você e através de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja, mesmo a igreja sendo perseguida, ela avança. Porque a perseguição nos tira da zona do conforto. A perseguição nos tira o sono. Mas para quê? Para que possamos buscar. Para que possamos nos aproximar do Senhor. Não se assuste quando as lutas vierem. E também não se esqueça. Não se esqueça. É para te trazer crescimento. Deus está falando. Deus está falando. Um certo autor disse que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais sangue dos mártires caíam, mais filhos de Deus cresciam. Aleluia. Porque homens e mulheres continuaram firmes, mesmo diante da perseguição.